Continuando nossos estudos a respeito dos segurados obrigatórios na categoria de empregado, estamos destacando a linha R do inciso 1 do artigo 9º do Decreto 3.048, o nosso regulamento da Previdência Social, que traz também o trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, nos termos do artigo 14A da Lei 5.889 de 73, para o exercício de atividade de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro de um ano. A Lei 5.889, pessoal, ela caracteriza esse tipo de trabalho também de forma a caracterizar este prestador de serviço temporário como empregado. Para a gente entender um pouco mais, o artigo 14A, incluído pela Lei 11.718, lá na Lei 5.889, diz que o produtor rural pessoa física ele pode realizar a contratação de um trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício da atividade de natureza temporária, tais como uma época de plantio, ou uma época de colheita, ou uma ajuda em outra atividade que não demande grandes períodos dentro de um ano para que o produtor rural pessoa física possa então contratar esses serviços. O parágrafo 1º diz que a contratação do trabalhador rural por pequeno prazo, que dentro de um período de um ano superar 2 meses, fica convertido em contrato de trabalho por prazo indeterminado, observando-se os termos da legislação aplicável, no caso a CLT. E aqui a gente destaca que, ainda que a intenção do produtor rural pessoa física seja de contratar apenas pelo prazo determinado em lei, de 2 meses dentro de um ano, ou se ultrapassar este prazo, de qualquer forma, o tratamento previdenciário dado a este prestador de serviço será o mesmo. Ele será considerado empregado mesmo que ultrapasse os 2 meses permitido dentro da legislação específica para que ele preste esse trabalho de natureza temporária. O parágrafo 2º ele é claro que a filiação e a inscrição do trabalhador de que trata esse artigo na Previdência Social, ou seja, aquele prestador de serviço de natureza temporária no âmbito rural, para produtor rural pessoa física, tá, gente? Decorre automaticamente da sua inclusão pelo empregador na GFIP, que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e informações da Previdência Social, cabendo à Previdência Social instituir um mecanismo que permita a sua identificação. Daqui a pouco a gente vai observar que essa GFIP ela foi substituída pelo E-Social, que é o Programa de Escrituração Contábil, para informação pelas empresas e equiparados a empresas das informações tributárias, trabalhistas e previdenciárias. Portanto, devemos entender que a filiação e a inscrição deste trabalhador temporário para prestar serviços ao produtor rural pessoa física por um período inferior a 2 meses dentro do ano deve ser feito, então, pelo E-Social a cargo do produtor rural pessoa física contratante. Também empregado, aquele contratado como trabalhador intermitente para prestação de serviços com subordinação de forma não contínua, com a alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT. Gente, essa figura do trabalhador intermitente, ela foi criada com a reforma trabalhista pela Lei 13.467 de 2017, o qual nós trazemos aqui a redação para melhor entendimento, para a gente entender quem é este prestador de serviço de trabalho intermitente. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente. Tácito, pessoal, é aquele quando não há um acordo formal, verbalizado e assinado, mas que a pessoa começa a trabalhar para outra e mantém aquelas características do artigo 3º da CLT, subordinação, onerosidade, pessoalidade, enfim.
E o expresso é aquele que nós estamos acostumados, geralmente assinado na carteira ou digitado, né, em algum digitado impresso, onde o prestador do serviço e o tomador do serviço assinam, enfim. Então esse é o contrato expresso. Verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Aí vem o conceito do trabalho intermitente trazido lá na CLT após a reforma da reforma trabalhista. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação, ou seja, ele tem alguém acima dele para prestar contas do trabalho, essa subordinação não é contínua, né? Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, um trabalhador intermitente é aquele que pode, por exemplo, trabalhar 10 horas por semana para uma pessoa, 15 horas por semana para outra. Então existe, essa figura se confunde um pouco com o autônomo. Só que ele tem todos os direitos e toda a formalidade do trabalhador empregado normal, né, que não seja intermitente, para fins previdenciários. De qualquer forma, o trabalhador intermitente, para fins do regime geral de previdência social, além de ser considerado segurado obrigatório, ele também está enquadrado na categoria de empregado. Findamos aqui, pessoal, então, o estudo dos segurados e empregados que são filiados ao regime geral de previdência social. Nós vimos que existem vários tipos de prestação de serviços, né, onde haja aquela subordinação, a pessoalidade, a onerosidade, e que isso nós vamos identificar ao longo da nossa prova de acordo com as questões que forem trazendo essas figuras para que a gente possa identificar. Sugiro que também, além de rever a aula, que pegue lá na legislação, na Lei 8.213, na Lei 8.212, lá no regulamento da Previdência Social, também, né, vão marcando aquelas figuras que talvez dê um pouco mais de trabalho para identificar quem que é o que, para que aí a gente possa estar entendendo de uma maneira mais rápida e mais fácil aquelas situações para caracterizar o empregado, beleza? Vamos passar agora para o segurado empregado doméstico. Antes, porém, uma dica que eu também tenho quase certeza de que vai cair na prova. O regulamento da Previdência Social, o decreto 3.048, em 2020, ele foi alterado pelo decreto 10.410, trazendo uma série de inclusões e alterações na sua redação. Entre elas está um parágrafo 27 do artigo 9º, que é uma celeuma que vinha ocorrendo em âmbito administrativo sobre a possibilidade de reconhecimento de vínculos de emprego entre cônjuges ou companheiros. E no âmbito do Conselho de Recurso da Previdência Social, que nós vamos falar dele quando falarmos de recursos das decisões administrativas, já tinha se pronunciado no sentido de que o fato de ser casado ou de ser companheiros não invalida aquele contrato de trabalho se presente todas as características naquela relação ali de prestação de serviço próprias do contrato de emprego. Então, com certeza, o examinador deve cobrar isso aqui, ó. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade do segurado do empregado excluído o doméstico, observado o disposto no artigo 19b. O artigo 19b, ele relaciona quais os documentos necessários para se comprovar a qualidade de segurado em diversas categorias, tá? Mas o importante que vocês tenham aqui
é que o fato de ser casado ou de viver em uma união estável não impede que eles sejam considerados empregado e empregador, ok? Como é uma alteração recente, muito provavelmente pode ser cobrada também na nossa prova. Passemos agora, pessoal, a os segurados obrigatórios na categoria de empregado doméstico. O empregado doméstico, pessoal, ele está previsto lá no artigo 11 da Lei 8.213, que é o Plano de Benefícios da Previdência Social, no seu inciso 2. Está no Plano de Custeio da Seguridade Social, que é a Lei 8.212, no artigo 12, inciso 2, e também no artigo 9º, inciso 2, do Decreto 3.048, que é o Regulamento da Previdência Social. Basicamente, a Lei 8.212 e a Lei 8.213 diz que o segurado empregado doméstico é aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração à pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Entretanto, lá em 2015, nós já falamos dessa lei anteriormente, a Lei Complementar 150 trouxe a regulamentação dos direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados domésticos. Portanto, numa aplicação da legislação previdenciária, a Lei Complementar 150 é uma lei específica, revogando uma lei genérica, que é a Lei 8.212 e a Lei 8.213, no que tange à definição, à caracterização do empregado doméstico. Então, a Lei Complementar 150, lá de 1º de junho de 2015, no seu artigo 1º, diz que ao empregado doméstico, assim considerado, aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana. Aplica-se o disposto nessa lei. Então tem 8 características aqui que não dá para a gente confundir o empregado com o empregado doméstico. Primeiro, vamos lá. Ele tem que prestar serviço de forma contínua, ou seja, não eventual, como o empregado comum. É a única semelhança. Juntamente com a subordinação, a onerosidade e a pessoalidade. Empregado e empregado doméstico tem que trabalhar de forma não eventual ou contínua. Subordinada tem um patrão ou uma patroa acima dela. Onerosa, que ela não vai trabalhar de graça. Como nós já vimos, quem trabalha de graça sem remuneração é segurado facultativo. E pessoal, só ela vai poder prestar aquele serviço. E a partir disso, nós temos que a finalidade desse serviço prestado, ele é não lucrativo. Ou seja, a pessoa que tem que trabalhar, né, para uma pessoa ou uma família, não é para uma empresa, tá, gente? No âmbito residencial delas. Fazendo comida, fazendo faxina, cuidando de crianças, enfim. E por mais de 2 dias por semana. Essa questão de mais de 2 dias por semana, ela veio justamente da jurisprudência da Justiça do Trabalho para diferenciar quem é prestador de serviço, contribuinte individual, autônomo e quem é efetivamente empregado doméstico. Então, se as pessoas contratadas como empregados domésticos, necessariamente elas têm que trabalhar mais de 2 dias na semana. Do contrário, ela vai ser caracterizada como contribuinte individual, que é outra categoria de segurado. A questão da finalidade não lucrativa é importante. Quando você contrata uma pessoa como empregada doméstica e de repente essa pessoa faz bolo, ou salgadinhos, ou sanduíche, ou faz picolé na sua casa,
e vocês mesmos consomem. Esta é uma finalidade não lucrativa. Agora, no momento em que a empregada doméstica começa a fazer bolo, e você começa a pegar esse bolo feito pela empregada doméstica e leva para vender na feira, aí a atividade dessa pessoa já tem um fim lucrativo. E aí haverá, então, a caracterização justamente pela atividade que passa a ser lucrativa dela como empregada normal, comum, tá? O que tem que estar em mente é que a empregada doméstica trabalha mais de 2 dias da semana numa casa de família ou para uma pessoa, não em empresa, com finalidade não lucrativa. Caso haja uma situação em que a empregada doméstica que foi contratada para limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, passar roupa, ela passa a exercer suas atividades também na empresa da família, na empresa do dono da casa, também há o desvirtuamento e ela será considerada empregada comum e não empregada doméstica. Tá ok, gente? Muita atenção nessas características, é muito fácil de se identificar quem é a empregada doméstica, sobretudo depois desse conceito trazido pela Lei Complementar 150, da exigência de mais de 2 dias por semana, da exigência de uma atividade não lucrativa, onerosa, pessoal, contínua e subordinada. Um detalhe que a lei também trouxe no seu parágrafo único. É vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção 182 de 99 da OIT e com o Decreto 6.481 de 12 de junho de 2008. Então, menores de 18 anos não podem ser contratados como empregados domésticos, apenas maiores de 18 anos. Essa lei, pessoal, é de 2015. Quando veio o decreto 10.410, trazendo algumas alterações ao regulamento da Previdência Social, ao decreto 3.048 de 99, ele colocou lá no inciso 2 a mesma definição trazida pela Lei Complementar 150, qual seja, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, a pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, por mais de 2 dias por semana. Então está muito clara a diferença do empregado para o empregado doméstico e, como nós vamos ver mais adiante, do contribuinte individual. E aí, pessoal, faço-lhes uma pergunta. A diarista, ela pode ser considerada empregada doméstica? A resposta é depende. Veja, se ela prestar serviço por mais de 2 dias na semana, uma vez que este conceito está trazido agora na lei, ela pode vir a ser, sim, considerada uma empregada doméstica, porque todos os requisitos ela tem de uma empregada doméstica, exceto o período limite de 2 dias na semana. Então, se ela faz uma faxina 3 vezes, 4 vezes na semana, ela pode sim vir a ser enquadrada como uma atividade contínua, subordinada, onerosa, pessoal, finalidade de fim não lucrativo dentro do domicílio. Então, muita atenção nessas situações. E apesar de termos na legislação o termo empregado doméstico, outras atividades também se caracterizam como qualificam esse trabalhador na categoria de empregado doméstico, como é o caso dos mordomos, daquela cozinheira, da governanta, da copeira, do jardineiro, do caseiro, do motorista particular, o piloto de jatinho, que é contratado exclusivamente para pilotar o jatinho da família. Então, todos esses trabalhadores, eles podem ser enquadrados também como empregado doméstico, se
caracterizada essa relação nos termos do que diz o artigo 1º da Lei Complementar 150 e no artigo 9º, inciso 2 do Regulamento da Previdência Social, ok? Próxima categoria de segurado obrigatório é o trabalhador avulso, previsto lá no artigo 11, inciso 6 do Plano de Benefício da Previdência Social, no artigo 12, inciso 6 da Lei Orgânica da Seguridade Social e no artigo 9º, inciso 6 do Regulamento da Previdência Social, respectivamente, Lei 8.213, Lei 8.212 e Decreto 3.048. A Lei 8.213 e a 8.212, elas delegaram ao regulamento, ao Decreto 3.048, efetivamente definir quem é o trabalhador avulso. Então diz lá nos dispositivos acima, é quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatício serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Bom, prestar serviço a diversas empresas sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, isso um autônomo poderia prestar, Só que a característica que distingue um trabalhador avulso de um trabalhador autônomo, que é considerado contribuinte individual, está aqui, pessoal, no artigo 9º, inciso 6, a linha A do Decreto 3.048, que ele diz que o trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados a empresas sem vínculo empregatício. Até aí tudo bem, é o que diz as leis. E aí vem a característica que difere o avulso de qualquer outra categoria de segurado, que é com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja então que a característica do trabalhador avulso, e que também o torna inconfundível, é a necessária intermediação de mão de obra pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato da categoria. Ok? E aí, pessoal, nós temos dois tipos de trabalhadores avulsos. O avulso portuário, aquele que trabalha nos portos, e o avulso não portuário. A linha A traz justamente a caracterização do avulso portuário, que deve ter a intermediação obrigatória do órgão gestor do sindicato para que ele preste serviço. Então, ele fica, na verdade, à disposição do órgão gestor, e o órgão gestor é que vai dizer onde e quando ele vai trabalhar. Tá? É a única categoria que tem essas características, não tem como a gente confundir. Então, nos avulsos portuários, quais são as atividades desenvolvidas lá? O trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e bloco. Trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. Trabalhador em alvarenga, que é uma embarcação para carga e descarga de navios, aqueles navios grandes, vai num barquinho menor para poder pegar a mercadoria para carregar ou para descarregar. O amarrador de embarcação, o ensacador de café, cacau, sal e similares, o trabalhador na indústria de exportação de sal, o carregador de bagagem em porto, o prático de barra em porto, o guindasteiro e o classificador, movimentador e o empacotador de mercadoria em portos. Gente, isso aqui é muito específico, então não dá para a gente confundir, a identificação é muito tranquila, tá? E esses aqui são os trabalhadores avulsos portuários que prestam serviço com a intermediação obrigatória do órgão
gestor de mão de obra ou do sindicato. O parágrafo 7º do artigo 9º do Regulamento da Previdência Social, ele define justamente o que são essas atividades desenvolvidas pelos trabalhadores avulsos, que é a capatazia, que é uma atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações quando efetuados por aparelhamento portuário. A estiva, uma atividade mais conhecida, que é a atividade de movimentar as mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações, principais ou auxiliares, incluído o transbordo, arrumação, peação, desapeação, bem como o carregamento e descarga das mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo. Conferência de carga é a contagem dos volumes, da quantidade daquelas mercadorias, daquelas cargas que constam lá nas embarcações, a anotação das características, procedência ao destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos nas operações de carga e descarga de embarcações. O conserto de carga é justamente o reparo, restauração das embalagens de mercadoria, nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. Vigilância de embarcações, também o próprio nome já diz o que é de uma maneira bem tranquila, que é fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como a movimentação de mercadorias nos portalóis, rampas, porões, convéses, plataformas e em outros lugares da embarcação. Bloco é a atividade de limpeza e conservação das embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos em pequena monta e serviços correlatos. O conceito de órgão gestor de mão de obra é dado lá na Lei 12.815, que é a entidade civil de utilidade pública sem fins lucrativos, constituídas pelos próprios operadores portuários, tendo por finalidade administrar o fornecimento da mão de obra deste trabalhador avulso portuário aos operadores portuários, que é assim definido como sendo uma pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenamento de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário dentro da área do porto organizado. Então essas são as definições trazidas em relação ao avulso portuário e vamos ver também o avulso não portuário, que está lá na linha B do artigo 9º do inciso 6, que é aquele que exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral, nos termos da Lei 12.023 de 2009, em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho nas atividades de carga e descarga de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, lonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras, operação de equipamentos de carga e descarga e pré-limpeza e limpeza em locais necessários às operações ou à sua continuidade. Então, pessoal, basicamente, o trabalhador avulso não portuário, a intermediação é por meio do sindicato. O avulso portuário pode ser sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Então, se uma questão perguntar, fulano de tal exerce sua atividade com intermediação do órgão gestor de mão de obra, não tenha dúvida, pode já identificá-lo como trabalhador avulso
e, neste caso, avulso portuário. Quando é pelo sindicato a intermediação, não tem como identificar se é portuário ou não portuário. De qualquer forma, havendo a intermediação obrigatória do sindicato, ele sempre será considerado trabalhador avulso. Tudo bem? No próximo bloco, então, nós vamos ver o segurado especial, uma espécie, né, do gênero trabalhador rural, e nós vamos identificar por que ele tem esse nome, o que é que ele tem de especial para ser assim classificado pela legislação. Nos aguarde até o próximo bloco.